já estão, né? E também aí levando em consideração o nosso projeto, que é o projeto de dar sequência a estas conferências, essas palestras, né, que tem como objetivo recordar aí os 100 anos de publicação do Tractatus, mas mais do que isso, né, não é só recordar aí os 100 anos de publicação, mas responder de alguma forma às nossas inquietações, às nossas angústias, né, aos nossos porquês, né? Então, nesta sequência, né, tendo ali a liderança do professor Léo Peruso, né, que organizou no primeiro semestre com pessoas da casa, né? Já tivemos aí uma fala sobre o místico, uma fala sobre a estética, né? Não conseguimos fazer a fala sobre a história, mas certamente vai ser feita, né? Hoje, reservamos aqui um espaço para ver a relação que existe entre Wittgenstein e a música. E aí, quero saudar a todos que estão presentes, né? Agradecendo a presença, ao professor Léo, ao padre Sival, que deve estar lá em outras terras, né? O Pedro, o Manente, a Vitória, Rafael, César, a Ágata, a Amanda, e também o professor Edmar Brígida, que está aqui, né? Sejam bem-vindos. Esse é um espaço de amizade, né? Um espaço de companheirismo. Aqui ninguém está aqui para furar o olho do outro, pelo contrário, está aqui para somar, né? Então, bem-vindos, né? E damos sequência. E para nos ajudar hoje, temos a contribuição do professor Daniel Abesh, né? Que é professor da PUC, né? Vou fazer uma apresentação assim bastante sintética, né? Trabalha lá naquelas escolas pouco importantes, né? A escola dele não é uma escola muito importante, as coisas de comunicação, isso não é tão importante na vida da gente, né? Mas o Daniel, né, que fez assim uma meia-culpa e que resolveu, então, sabendo que a área dele não era tão importante, fazer doutorado em filosofia, né? Veja só como ele é esperto, né? Então, ele veio aqui para a área de ciências humanas e mais na filosofia ele fez o doutorado lá com a gente, né? Daniel é um valor desses raríssimos, né? Essas coisas, essas preciosidades raríssimas que nós encontramos, que tem um profundo amor pela vida, um profundo amor pela arte, né? Um profundo amor pela amizade, né? E é um apaixonado por música, né? Fiquei sabendo, o professor Clóvis Gontijo me passou uma mensagem dizendo que o Daniel fez uma excelente participação no grupo de estudo da FAGE, né? Lá em Belo Horizonte, a respeito dessa relação de música e Wittgenstein, né? Então, hoje, contamos com a presença do Daniel, né, que vai desenvolver esse tema para a gente, tá? Daniel, então, a palavra está contigo, você tem aí um espaço de uns 40 minutos, né? E depois nós conversamos um pouquinho também, se tiver menos tempo, não tem problema, né? O importante é que a gente ocupe esta hora com esta temática, Wittgenstein e a música. Fique à vontade, Daniel, e mais uma vez obrigado pela presença. Perfeito. Boa tarde, professor Botolo, professor Léo, padre Sival, os amigos aqui presentes também, meu amigo Edmar, a Ágata, minha aluna, né, minha ex-aluna, mas sempre aluna, Amanda, Vitória, Pedro, Rafael, César. Muito obrigado aí pelas boas-vindas, pelas palavras sempre muito generosas, professor Botolo, pelo convite. Parabenizar a organização, né, desse ciclo de conferência, ao Léo e ao Botolo. Nessa ocasião que eu apresentei o grupo de estudos em que faço parte, a estética e mística da FAGE, a relação entre Wittgenstein e a música, eu demorei 1h30 mais ou menos para falar só sobre Wittgenstein e o Tractatus, e eu queria falar ainda sobre cultura e valor e investigações filosóficas, então eu tive que parar na primeira parte ali, porque ficou muito longa a exposição. Eu vou usar a apresentação mesmo, mas eu vou tentar ser aqui o mais objetivo possível para dar conta de todo o contexto e evitar aí algumas particularidades que eu aprofundei ali
naquele diálogo, para a gente manter esse tempo aí de média 40, 45 minutos. Tá? Eu vou compartilhar aqui um material mais elucidativo, né, para ajudar aqui de forma mais pedagógica, metodológica, até porque tem alguns assuntos um pouco talvez espinhosos e a gente a gente precisa abarcar também todas as pessoas aqui, né, e sabemos que talvez nem todos sejam especialistas aí em Wittgenstein. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui esse material. Eu não sei se vocês estão vendo aí. Sim, Está estamos. aparecendo? Sim, beleza. Então, o nosso tema é Wittgenstein, a música, né? Essa imagem é claramente uma montagem, né, de Wittgenstein tocando banjo, mas desde a primeira vez que eu vi, eu gostei muito, né? Porque é uma imagem inusitada, até representa muito a maneira, talvez inusitada, que a gente aborde aqui, né, a filosofia de Wittgenstein. Antes de começar, gosto muito de parafrasear meu orientador e amigo, aí, mentor, professor Bortolo Valle, né, que é sempre muito complicado, né, sempre delicado falar de Wittgenstein, ainda mais quando tratamos de assuntos mais paralelos ou assuntos, entre aspas, marginalizados, porque são assuntos aí que o filósofo tocou somente na superfície e que a gente, a partir de algumas perspectivas e leituras, né, tenta lançar luz tanto sobre a filosofia de Wittgenstein quanto sobre o próprio objeto de pesquisa, objeto de estudo, que no caso é a música. Né? Então, talvez muito do que a gente tenha refletido aqui, Wittgenstein não concordasse, mas como um exercício, né, um exercício exegético, um exercício de se voltar à própria filosofia de Wittgenstein, encontrar novos horizontes, eu acho que por si só já é extremamente valioso. Né? Então, fica essa ressalva aqui antes da minha explanação. Então, falando sobre os horizontes de pesquisa, eu pensei aqui, né, que é possível olhar a música, né, tanto em Wittgenstein quanto a partir de Wittgenstein. O que isso significa? Eu vou usar a própria terminologia tractatiana aqui, né, ou pensar no modo Wittgensteiniano de se pensar a partir dos limites. Então eu pensei que a gente poderia olhar a música, abordar a música, analisar a música tanto dentro dos limites da obra e das noções que Wittgenstein traz, tanto quanto extravasar, né, realizar uma hipérbole, extrapolar esses limites e dialogar a partir de Wittgenstein, né, olhando para a música, mas em diálogo aí, tanto com outros autores, inclusive extemporâneos a Wittgenstein e outros conceitos, mas que possibilitem esse diálogo. Tá? Então, usei essa metodologia desse duplo aspecto, né, dessa dupla possibilidade de olhar a música, tanto de dentro quanto a partir da obra de Wittgenstein. A música na filosofia wittgensteiniana, olhando aqui essencialmente para o Tractatus e para as investigações filosóficas, ela tem um papel bastante interessante e eu defendo, né, que a música ela pode ser um elemento de unificação da obra de Wittgenstein, não no sentido de que Wittgenstein vai dizer as mesmas coisas no Tractatus e nas investigações filosóficas. A gente sabe que não, a gente sabe que nas investigações filosóficas Wittgenstein revê sua posição no Tractatus, mas como um elemento, né, que elucida as questões da linguagem tanto no Tractatus quanto nas investigações filosóficas. A gente poderia considerar um terceiro Wittgenstein aqui, da certeza, que eu ainda não me atrevi, né, a refletir, embora tenha lido e pensado sobre ele, ainda não me atrevi a discutir sobre ele, mas essencialmente, né, dessa trajetória aqui que vai do Tractatus até as investigações filosóficas, inclusive nos textos intermediários aí, né, o livro castanho, o livro azul, gramática filosófica e as fichas que já trazem no bojo o pensamento, o pensamento que depois aparece melhor resolvido, melhor acabado, se é que pode-se dizer assim, pelo menos como Wittgenstein imaginava nas investigações filosóficas, mesmo sendo uma obra póstuma. Né? No Tractatus a gente enxerga aí a música em analogia com a linguagem, aqui essencialmente quando Wittgenstein trata da teoria pictórica, né, da linguagem, a teoria pictórica. A gente utiliza o termo teoria pictórica mais por uma questão metodológica, porque é amplamente difundido, mas sabemos também que é bastante delicado, né, usar
associar Wittgenstein a qualquer modelo teórico. E nas investigações filosóficas, a gente encontra a música, né, para elucidar o processo de compreensão da linguagem, né? Então, Wittgenstein é muito interessante, porque a música aparece em poucos momentos, tanto no Tractatus quanto nas investigações filosóficas. Mas ela aparece em momentos fulcrais, em momentos cruciais do desenvolvimento do pensamento em ambas as obras. Eu vou na sequência alguns desses momentos aqui. Então, quando Wittgenstein está desenvolvendo aquilo que ele entende, né, dessa teoria pictórica da linguagem, do método de afiguração, do método de projeção, ele recorre à música para elucidar, né? Eu acho que é muito interessante também, porque a música, uma forma de arte, que ali estaria relegada ao silêncio, ela parece uma característica mais fenomênica, né, como fenômeno, simplesmente, não com juízos estéticos, não com juízos de valor, mas o elemento do mundo que Wittgenstein utiliza para realizar essa analogia com a linguagem, né? Nas investigações filosóficas também, quando Wittgenstein diz que compreender uma frase é mais similar do que compreender uma melodia do que poderíamos imaginar. Então, a música, encontro que tem esse papel na filosofia Wittgensteiniana, elucidação, né, quanto de fio condutor aí em suas reflexões em momentos fulcrais, cruciais, sempre, obviamente, nucleados pela linguagem, mas também possibilita que a gente pense a própria estrutura dentro do pensamento de Wittgenstein, né, uma estrutura de uma lógica transcendental, na forma lógica como se apresenta no Tractatus Lógico-Filosóficos, mais rígida e cristalina, para uma estrutura mais plural, né, mais fragmentada, mais embasada por um relativismo, mas ainda assim pensado a partir de uma estrutura que é a forma de vida. Então eu penso também e faço essa relação da música com a estrutura pensada aí a partir de Wittgenstein, né? Então, pensar em estrutura em Wittgenstein é pensar certos movimentos que não são, de repente, né, como muito já foi defendido, rupturas radicais, né, mas repensar certos conceitos ou possibilidades a partir de uma nova perspectiva, né, a forma lógica, depois se transmuta aí em forma de vida, né, essa lógica transcendental para uma gramática voltada mais para a praxis, o significado está no uso, para o solo rugoso da praxis, dos exemplos do cotidiano, da linguagem ordinária, assim como um formalismo ali presente no Tractatus, para um relativismo, mas ainda, né, relativismo, mas ainda pensado sobre formas, ainda pensado sobre alguns elementos que embasam esse relativismo, que Wittgenstein vai abordar sobre noções como semelhanças de família e seguir regras, né? Então, aqui nós temos os horizontes a partir esses são os horizontes, né, dentro da obra de Wittgenstein, que eu penso a relação da música com o autor, e os horizontes a partir de Wittgenstein, no Tractatus eu faço uma relação da música com a inefabilidade da obra, né, inclusive defendo que essa inefabilidade da forma que apresenta, inefável da forma que Wittgenstein apresenta, ele dialoga com instâncias musicais. E aí eu traço, inclusive, um diálogo com um filósofo francês, né, tem um belíssimo trabalho sobre fenomenologia da percepção musical e também sobre ética, que é o Vladimir Jankelevich. Nas investigações filosóficas, eu penso a música a partir da arquitetura da significação proposta pela obra, e aí embasada nas noções de jogos de linguagem, semelhanças de família, seguir regras, formas de vida, né, chego na minha tese aí, de ouvir aspectos, fazendo referência naturalmente entre a música e a lógica da linguagem, né, baseado numa crítica da linguagem pertinente à obra, e a relação entre a música e o inefável, que é uma tese minha, né, que aí já voltada para a análise ético-transcendental do Tractatus Lógico-Filosóficos. Cultura em valor, em cultura e valor, mas principalmente, por isso que eu coloco um intermediário aqui, né, o Tractatus foi publicado em 22, cultura e valor
traz pensamentos de toda a vida intelectual de Wittgenstein, mas especialmente no início da década de 30, Wittgenstein traz alguns comentários sobre músicas e compositores que são muito interessantes, e alguns deles elucidam muito, inclusive, a transição do pensamento do autor. E nas investigações filosóficas, essa relação entre música e compreensão da linguagem que eu faço dentro da obra de Wittgenstein, extrapolo pensando a música a partir dos jogos de linguagem e nós. Então, são esses horizontes aí que consegui encontrar e que me debrucei principalmente nos últimos 4 anos, durante o desenvolvimento da minha tese de doutorado. Para se pensar naturalmente a música em Wittgenstein, a gente precisa considerar esse aspecto mais culturalista, antropológico da obra do autor, e aqui tem alguns contextos que auxiliam a gente a pensar nesse sentido, tanto a Viena fin de siècle, contexto histórico-cultural e as figuras ali presentes, a arquitetura funcionalista que busca eliminar ornamentos de Adolf Loos, a arte impressionista de Gustav Klimt, que traça também uma ruptura no expressionismo, no referencialismo, na necessidade representativa da arte, entre outros elementos. O próprio ambiente familiar de Wittgenstein, a Leopoldine, mãe de Wittgenstein, exímia pianista. Arete, irmã de Wittgenstein, que apresenta para Wittgenstein muitos desses autores, como Schopenhauer e Tolstói, e o Paul Wittgenstein, irmão de Wittgenstein, que perdeu o braço esquerdo na guerra, e o Ravel compôs o concerto para a mão esquerda para Paul Wittgenstein, tanto nas obras que vão ter um impacto no contexto intelectual de Wittgenstein e o próprio contexto pessoal da Primeira Guerra, aí, como Ray Monk diz, que muito provavelmente não existiria a última parte do Tractatus se Wittgenstein não tivesse essa experiência. Então a estética em Wittgenstein, ela é muito importante, tanto a arte quanto a estética, ela aparece em alguns momentos. Eu não vou falar aqui porque o Edmar já fez uma belíssima exposição, um grande especialista no assunto, mas a estética em Wittgenstein, a gente pode pensar, como o Edmar já trabalhou, inclusive, na questão da perspectiva do contemplar o mundo subespécie eternis e depois o ver aspectos. A gente poderia olhar a partir de uma instância estética, Mas Wittgenstein diz em alguns momentos sobre a arte. Até quando ele fala sobre estética, ali na primeira passagem das aulas de conversa sobre estética, psicologia e fé religiosa, ele aborda a partir de um problema linguístico, que é muito interessante. Então, o Tractatus ele tem 2 contextos aí centrais, um ligado à análise da linguagem, que vai ser influenciado pela teoria dos modelos da física teorética, da mecânica de Hertz e Boltzmann, uma lógica de Frei Russell, a crítica de Malthus na linguagem, e também pelo contexto ético-metafísico. E é interessante que é possível pensar a música a partir desses 2 contextos, Tanto a música a partir da análise crítica da linguagem, que é como apresenta, tanto quanto a música num elemento ético-metafísico relacionando com o inefável na obra. Vou apresentar brevemente aqui, vou passar rapidinho, não vou me aprofundar tanto como imaginei para a gente ser objetivo, mas algumas noções que são importantes para a gente pensar a música a partir dessa análise lógica. Então, primeiro, pensar a linguagem, a proposição, como imagem do alemão Bild, como essas figuras do real, e como elas compartilham aí uma mesma forma, que seria a forma lógica. Então, as imagens do Tractatus são a figuração do real, cujos elementos correspondem em termos lógicos aos elementos da realidade que essa mesma imagem representa e dos quais ela é um modelo. Então, a forma lógica vai ser um elemento importante para a gente entender isso e até essa relação de isomorfismo, essa relação de compartilhamento das formas para se pensar a música. Então, a função descritiva logicamente articulada e com sentido é central no modo como o Tractatus compreende a relação humana com o mundo, porque é a proposição que dá a essência do mundo. Em relação à estrutura da linguagem, Wittgenstein vai seguir o mesmo princípio lógico, que de algum modo é uma espécie de modelo-imagem, em que qualquer complexo tem de se deixar decompor em unidades menores e simples. Então, essa é uma relação que também aparece bastante evidente quando Wittgenstein
apresenta a relação entre linguagem, né, e a música. E aí, diante desse contexto, nós temos aí a teoria pictórica da linguagem, né? E a gente vai entender que no tractato são as proposições elementares, os nomes na sua relação direta e unívoca com os objetos, estados de coisas, que é preciso compreender e justificar com vista a estabelecer as condições de verdade de uma proposição. Então, vou explanar melhor aqui, a partir dessa imagem aqui. Então, para Wittgenstein, né, a linguagem, aí, de uma forma bastante objetiva, né, espelha o mundo, né, uma imagem do mundo, a linguagem seria uma imagem do mundo, e ele trabalha com um aspecto relacional entre a própria composição ou forma da linguagem em relação com a própria composição do mundo. Então, aqui nós temos que os nomes estariam para objetos, assim como a proposição estaria para os estados de coisas, né? E o sentido estaria na proposição, a partir o nome isoladamente, né, nessa unidade mínima, não traria o sentido em si, mas somente, né, na composição com outros nomes dentro da proposição, né, na articulação da proposição. Então, por isso que Wittgenstein inicia o seu trabalho dizendo que o mundo é a totalidade dos fatos e não das coisas. Os objetos constituem a substância do mundo, por isso, não podem ser decompostos, né? Então, em determinado momento no Tractatus, Wittgenstein vai refletir sobre a própria sintaxe lógica da linguagem e vai dizer que a proposição não é uma mistura de palavras, assim como o tema musical não é uma mistura de sons. A proposição é articulada, né? Então ele vai refletir sobre essa articulação da proposição e vai utilizar justamente o exemplo da música, né? Eu não me arriscaria a dizer que a música é paradigmática aí, porque acho que também não poderíamos relacionar nada tão comprometedor com Wittgenstein como um paradigma, né? Mas certamente ela é um elemento importante para a elucidação das noções de Wittgenstein, né? Então, da mesma forma que o modus operandi da teoria pictórica, né, e da própria estrutura da proposição está relacionada com nomes, a melodia ali estaria relacionada com as notas musicais, né? Então seria uma estrutura, uma composição de notas musicais que precisam de uma articulação sintática lógica, cujas condições são transcendentais, né, dessa articulação. Ela já traz em si, em seu bojo, tanto esses elementos, né? Aqui também a gente pode entender, né, assim como... Opa, acho que eu pulei um aqui. Não, tá certo. Assim como a proposição é uma imagem dos fatos, assim como a proposição espelha os fatos, a escrita musical, a partitura também espelharia a música. É uma relação que Wittgenstein traz muito interessante, que é o disco gramofônico, a ideia musical, a escrita musical, as ondas sonoras, todos mantêm entre si a mesma relação interna figuradora que existe entre a linguagem e o mundo. A construção lógica é comum a todos, né? Então aqui Wittgenstein depois vai falar sobre o método de projeção, que é uma regra geral que permite representar ou projetar a partitura e construir o disco, os quais não só representam a sinfonia como são seus modelos, traduções da sinfonia numa outra linguagem, um outro sistema de representação. Tal como a sinfonia se projeta na notação musical, o mundo se projeta ou se traduz nas suas corretas representações. E esse método de projeção é o que permite pensar o sentido da proposição. Eu coloquei aqui o Tractatus 3.343, que eu vou ler rapidinho, na passagem curta, que eu acho que ele também é bastante importante para a gente pensar essa possibilidade da tradução mais naturalmente no mesmo sistema linguístico, né? E não compartilhar esses sentidos em sistemas diferentes, como isso aparece, depois eu vou mostrar na gramática filosófica, né? Wittgenstein, no 3.343, diz que definições são regras de tradução de uma linguagem para outra. Cada notação correta deve poder traduzir-se em cada uma das demais segundo tais regras. É isso que todas elas têm em comum, né? Então, Wittgenstein naturalmente está tentando elucidar aqui que, independente do sistema aqui, eles compartilham o método de projeção em comum. É a forma que eu entendo essa passagem, né? E a forma
lógica, esse seria então não só o denominador comum entre o fato da representação e o fato representado, mas o plano único do qual todas as descrições do mundo se podem construir. Posteriormente, na minha visão, esse plano comum vai se chamar forma de vida. Tá? Wittgenstein traz, em outro momento aqui, também uma relação entre música e linguagem. À primeira vista, a proposição, como vem impressa no papel, por exemplo, não parece ser uma figuração da realidade de que trata. Mas tampouco a escrita musical parece ser, à primeira vista, uma figuração da música, ou nossa escrita fonética, alfabética, uma figuração de falado. E, no entanto, essas notações revelam-se figurações, no próprio sentido usual da palavra, do que representa. Então, eu tiro algumas reflexões aqui, né, tanto da forma lógica, quanto, em especial, essa passagem, que a música busca elucidar aqui. Eu acho que, primeiro, é a própria dificuldade da compreensão da relação que qualquer linguagem simbólica possui com seu objeto. Eu acho que é uma dificuldade presente na tradição da filosofia ocidental, né? Uma questão que surge não central em filósofos, mas em alguns momentos de seus pensamentos, assim como Crátilo, do Platão, o ensaio acerca do entendimento humano, do John Locke, Leviatã, do Thomas Hobbes, a primeira parte que ele fala do homem, que tem umas 5, 6 páginas que ele reflete, inclusive, sobre o signo e a relação com o mundo, né? Como que o signo se relaciona com o seu objeto. Aparece em Agostinho, De Magisto também, né? Que acho que é um belíssimo livro que lança luz ali. Daniel, só uma questão, desculpe te interromper, é que tem pedido para entrar na sala. Acolhe aí, por favor, desculpe. Ah, imagina, nossa, tem 4 pessoas esperando aqui. Deixa eu ver aqui, acho que deu. Tá, vou ficar, eu nem tinha visto, agora eu vou ficar esperto aqui. Então é uma preocupação que Wittgenstein retoma aqui, né, que eu acho bastante interessante, né, como é que, voltando aqui na citação, né, o que a proposição teria, né, de relação em comum com a realidade de que trata, a escrita musical com a própria música, a escrita fonética com a linguagem falada. E a solução aí, a propósito de Wittgenstein, é justamente a forma lógica, né? A significatividade da linguagem simbólica a ser imagem, a existência de uma afinidade e correlação interna entre as representações e seus objetos, a forma lógica. Então nós estamos falando naturalmente de uma correlação interna. Até quando Wittgenstein fala ali, como a gente leu na passagem anterior, de tradução, né? Eu acho que jamais a gente poderia traduzir um sistema em outro, né? Mas sempre dentro de um mesmo sistema. Por isso que ele fala lá do gramofone, da escrita musical, da ideia musical, da partitura, todos eles estão necessariamente dentro de um sistema musical autorreferencial. Eu jamais diria respeito, jamais representaria ou significaria algo extra-musical no Tractatus, né? Nas investigações filosóficas, nossa noção é diferente. Uma afinidade interna que se dá enquanto a forma lógica, como entre representada e representação, entre o símbolo e o simbolizado. Então, essa afinidade interna, essa forma lógica, esse compartilhamento de forma, esse isomorfismo que eu apresentei previamente, né? Então, aqui também trouxe apenas para a gente ver como a forma, a estrutura, né, bastante importante aqui para Wittgenstein, né, mas especialmente essa última passagem, que a figuração, porém, não pode colocar-se fora de sua forma de representação, o que me leva a crer que existe, mesmo que minimamente, né, podemos falar que Wittgenstein pensa em um formalismo musical aqui, né? Então, as minhas conclusões disso, né, de forma bastante objetiva, são essas aqui, né? Assim como os objetos não podem ser pensados fora de suas possibilidades de ligação para formarem os estados de coisas, as notas musicais também não podem ser pensadas fora de suas possibilidades para formarem uma melodia, já que uma nota isoladamente é apenas um som, assim como qualquer outro som no mundo. E um amontoado de notas conseguem uma lógica sintática, apenas configuram ruído. Podemos inferir dessas reflexões que, sobre a perspectiva tractatiana da linguagem, a essência da música encontra-se na melodia, que é a unidade mínima de sentido da música. Ela é decomposta em notas musicais que, estáveis e imutáveis, nada dizem musicalmente, apenas articuladas nas melodias
fazem sentido. As notas musicais, ao serem consideradas isoladamente, não pertencem ainda à melodia, da mesma forma que objetos não pertencem ao estado de coisas. Entretanto, as notas musicais apresentam um nível de condições transcendentais de possibilidade das melodias, assim como os objetos apresentam dos estados de coisas. Tal premissa confere à lógica musical a mesma forma lógica da linguagem. Então, defendo que existe, né, mesmo que minimamente, mesmo que latente, um formalismo musical no tratados lógico-filosóficos, porque quando a gente fala de música ou compreensão musical, como disse previamente, ela fica de fato reduzida à música, né? No sentido que uma frase musical, qualquer que seja a forma de sua representação, diz sempre e só respeito à música, e nunca uma outra linguagem, né? A frase musical não diz nada que não seja a própria música, não reenvia nada mais que não seja a música, e por isso a música é autorreferencial. É uma ideia muito similar ao talvez principal, o ponto de partida de se pensar um formalismo musical, que é o Eduard Hanslick, que tem uma belíssima obra também, chamada do Belo Musical, né? E tem uma passagem na gramática filosófica que representa justamente a ruptura disso, que eu acho bastante interessante, né? Desse formalismo musical autorreferencial, que é quando Wittgenstein diz que entender uma sentença está mais próximo de entender uma peça musical do que poderia pensar, do que se poderia pensar. Por que esses acordes devem ser exatamente assim? Por que quero produzir justamente esse padrão de variação na altura e no compasso? Gostaria de dizer, porque sei do que se trata, mas do que se trata, não saberia dizer. E essa acho que é o ponto principal aqui. Como explicação, só posso traduzir a imagem musical em uma imagem de outro meio e deixar que uma imagem lance luz sobre a outra, né? Então aqui a matriz pictórica, acho que ela ainda está presente, mas a imagem já não significa um mecanismo de reprodução do mundo, mas a possibilidade de tradução das próprias imagens umas nas outras. Por isso que Wittgenstein, em Cultura e Valor, vai se apropriar de algumas imagens para falar sobre música, né? Seu pensamento ali já nos anos 30. Então ele já começa a refletir sobre a música de uma maneira totalmente dissonante da presente no Tractatus, né? Então aqui eu falo que o Tractatus é um texto sobre limites, que assim como na Crítica da Razão Pura, o Tractatus está em limitação dos territórios e regiões da objetividade, né, do conhecimento humano, e assim como Kant trabalha com a filosofia como crítica, o Wittgenstein no Tractatus trabalha a filosofia como uma crítica da linguagem, né? E aí a gente tem algumas reflexões embasadas também pelo caráter, que transcendem, né? Que ocupam uma posição de excesso nesses limites do que podem ser ditos com sentido, né? Essa distinção também que aparece aí entre dizer e mostrar, né? Então, qualquer valor relacionado à música encontraria-se além dos limites da linguagem, com sentido no Tractatus, né? Especialmente se a gente levar em consideração as passagens aí do 6.4 a 6.421, quando ele fala que todas as proposições possuem o mesmo valor e chega, né, que a ética estética são uma só e pertencem ao místico, né? Então, há por certo inefável, isso se mostra ao místico, e sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Sobre essa instância do inefável, eu resolvi me arriscar e fazer uma relação com o próprio inefável musical que Jankelevich traça, né? Jankelevich vai dizer que, diretamente em si, né, a música nada significa senão por associação convenção. Então, a música nada significa, portanto, tudo significa. Podemos levar as notas a dizerem o que quisermos, conceder-lhes qualquer tipo de poder anagógico, né? E é o que Wittgenstein, de repente, gostaria de dizer ali, mas só mostrou, né? Ele diz, né, que a proposição não representa nada de mais alto, então tanto em relação à estética, à ética, à fé religiosa, à própria lógica, nada poderia se dizer ou apenas se mostrar justamente, né, pelo seu valor, né? E Jankelevich almeja justamente realizar uma crítica à necessidade do homem buscar significação, né, na tentativa de atribuir sempre ao discurso musical uma significação metafísica. Eu trabalho também com o ensaísta Kovadlov, que também
faz uma relação muito interessante, né? Que diz que nada mais vívido em nós, vou ler aqui uma passagem dele, né? Com a música ocorre algo similar ao que acontece com o tempo. Nada mais vívido em nós que seu feitiço excepcional. Nada mais cativante que a ardente simetria de seu voo. Mas, ao mesmo tempo, nada mais refratário a deixar-se prender entre as quatro paredes de um conceito, né? É uma relação bastante interessante. Então, o Jankelevich, acho que, inclusive, ele dá para se pensar, porque ele pensa a música a partir de uma perspectiva anti-essencialista, né? E também realiza uma crítica à necessidade conceitual que tem muito a ver com as investigações filosóficas, mas ele faz isso, ele realiza isso sobre o aporte do inefável, né, que é uma tese essencialmente tractatiana. No Cultura e Valor, a gente vê algumas passagens que são muito interessantes. Essa aqui é uma passagem que corrobora muito o valor que a música tenha na obra de Wittgenstein. A gente poderia até fazer uma relação aqui com o valor, quando Schopenhauer, na Metafísica do Belo, né, ele atribui os valores específicos às artes, e a música seria a arte mister, por excelência, né, a arte que fala a própria linguagem da ideia. Então, há quem considere a música uma arte primitiva, porque ela só tem poucas notas e ritmos, mas só é simples a superfície, a sua essência, interpretar o seu conteúdo manifesto, tem, por outro lado, toda a complexidade infinita que é sugerida pelas formas externas de outras artes e que a música oculta. Ela é, num sentido, a mais sofisticada de todas as artes. A estrutura e o sentimento na música, os sentimentos acompanham a nossa apreensão de uma peça musical da mesma maneira que acompanham os acontecimentos da nossa vida. Eu acho interessante que aqui ele começa a realmente trazer uma morfologia para a música, até nos momentos em que ele traça comentários sobre os compositores, mas tem uma passagem que eu acho que demonstra muito bem, né, esse intercâmbio de traduções entre outros meios e outros sistemas interpretativos e linguísticos, quando ele atribui, né, a própria música do compositor traços fisiológicos desse compositor, né? Então aqui também é um exemplo muito interessante que demonstra essa mudança, né, de pensamento de Wittgenstein, né, para um formalismo transcendental, uma forma lógica, né, que se fecha na estrutura em si para uma possibilidade de intercâmbios e traduções em outros sistemas, mas não só dentro de um sistema específico, como no gramofone, na ideia sonora, na partitura ou na música. Então, quando Wittgenstein diz que não há qualquer traço na música de Bruckner do rosto comprido e magro, nórdico, de Nestroy, de Grillparzer e Haydn, etc. Pelo contrário, seu rosto é completamente redondo e cheio, alpino, mais puro até do que o de Schubert, né? Então é bastante interessante olhar também esses comentários, essas críticas musicais sobre a própria lente, né, filosófica de Wittgenstein. Quando Wittgenstein fala também do método de composição, acredito que algumas podem partir daqui, principalmente da externalização do sentido, da praxis, a crítica ao mentalismo, né, a crítica à linguagem privada, que vão aparecer posteriormente, e que em 31 aqui, aparentemente, Wittgenstein, ao falar sobre o método de composição, né, desses compositores, de alguma forma já elenca essas questões, né? As peças musicais compostas ao piano, no teclado, as que são concebidas como caneta e papel e as que são unicamente compostas com ouvido interno, devem ser bastante diferentes no seu caráter e originar tipos de impressões bastante diferentes. Tenho a impressão de que Bruckner compôs imaginando apenas o som da orquestra. Brahms com caneta e papel, né? Brahms, para Wittgenstein, é o grande último compositor, assim, né? A música para Wittgenstein finaliza com um romantismo tardio. Wittgenstein entende a música de seu tempo, né? Wittgenstein é muito crítico à cultura de seu tempo, mas inclusive ele diz isso em uma passagem em Cultura e Valor, não critica, né? Mas também diz que não entende o jazz, né? Então para ele existe essa regeneração da cultura.
Então, aqui, naturalmente, evidencia-se assim, um processo de composição voltado para a praxis, para a ação, né, que depois vai aparecer nas investigações filosóficas, o significado como uso de uma externalização, né, quando Wittgenstein ressalta a composição de Brahms com caneta e papel. É evidente que se trata de uma simplificação exagerada, mas isto é uma característica importante, né, esse grifo aqui é do autor. Tá? Nas investigações filosóficas, a gente encontra também algumas características ou instâncias musicais muito interessantes, essas relações aqui, antes mesmo de refletir sobre o papel da música na obra, a própria estrutura da obra, né? A própria estrutura da obra. Então, são diversas vozes, digressões, né? As investigações filosóficas parecem um texto simples na superfície, mas a gente sabe, a gente reconhece a complexidade, né? O formato, a repetição, retorno em alguns pontos, né? Que muito se parece com a música, né? Com a repetição, aprender com a repetição. Inclusive, Wittgenstein fala muito sobre isso nas investigações filosóficas, no treinamento, na repetição, o método que ele fala em uma passagem na Cultura e Valor também. As diversas vozes que se apresentam ali nas investigações filosóficas, né? Elas trazem para a obra também esse caráter polifônico que é bastante pertinente, bastante peculiar, especialmente a música. Na passagem 527 das investigações filosóficas, Wittgenstein diz que a compreensão de uma frase da linguagem é muito mais aparentado da compreensão de um tema na música do que porventura se imagina. Mas o que tem em mente com isso é o seguinte, que a compreensão da frase linguística está mais próximo do que se pensa daquilo que habitualmente chamamos de compreensão do tema musical, né? E aqui eu penso também que há implícita uma grande crítica à referencialidade da linguagem, né? Que é pertinente às investigações filosóficas, que já no início, com a citação das Confissões de Agostinho, Wittgenstein inicia, né? Não que essa não é uma possibilidade de compreensão, não que essa não é uma possibilidade de compreender algo, mas não é a única, né? É uma dentre várias possíveis. Então, estávamos presos no modelo referencialista e a música, como compreender um tema musical é algo extremamente dependente de um contexto, inclusive como ouvimos a música é totalmente dependente de um contexto, ou porque não trechos da música ou passagens de determinadas músicas, né, não seriam formas a priori de se compreender alguma coisa, né? Então romperia com aquele modelo previamente, né, exposto e defendido na tradição filosófica. E Wittgenstein associa exatamente com a compreensão de uma melodia, né, que abrange outros fatores e uma multiplicidade, uma pluralidade de concepções aí. Então eu busco, não temos tempo aqui para aprofundar, mas eu busco pensar a música a partir da própria arquitetura da significação das investigações filosóficas, né? Como Hans Glock diz, as semelhanças de família, a noção de semelhanças de família é uma noção anti-essencialista, né? Então, assim como a gente poderia pensar um formalismo, um essencialismo musical ali no Tratados Lógico-Filosóficos, aqui a gente também pensaria a música como uma atividade, né, para que poderia servir, inclusive, a diversos fins, dependendo do momento como a música faz parte da minha vida, né, dependendo de como a música se coloca na minha vida, ou mesmo nas diversas formas que ela se apresenta na minha vida, né. E eu poderia pensar a música já sob a alcunha de ver aspectos, só pensando na música como fenômeno se apresentando no mundo. Então, eu poderia pensar as músicas, a música como jogos de linguagem, os diferentes modelos musicais, as diferentes formas de se fazer música, teriam elementos em comum, mas que não seriam condições mínimas necessárias, elas teriam algumas semelhanças, são as semelhanças de família.
E, obviamente, que dependendo da relação que a música tem na minha vida, eu consigo compreendê-la de determinada maneira, né, do segmento de regras ali, e isso estaria relacionado com a minha visão de formas de vida, né, numa perspectiva mais voltada para um relativismo cultural. Aí chegamos na tese que eu proponho, que é a tese de ouvir aspectos, que eu já apresentei previamente aqui, né, mas que é uma tese que é naturalmente influenciada, né, pela passagem, pela imagem ali da lebre, do coelho, ver aspectos nas investigações filosóficas. Então, existem formas de se ouvir música, existem maneiras de se ouvir música baseadas no meu próprio treinamento, baseadas na minha própria relação, no meu próprio conhecimento sobre música ou não, né? Em determinados momentos a música terá um papel específico na minha vida ou na própria existência. E essa perspectiva, né, acho que ela é um elemento bastante importante, impactante, porque ela sensibiliza, né, para a nossa própria relação com a existência, né? Quais são os aspectos presentes no fenômeno, quais são os aspectos presentes, a pluralidade de aspectos presentes no objeto artístico. Então, essa aqui, de forma bastante resumida, tentei ser bastante objetivo aqui, vi que deu 40 minutos exatamente, que acho que era o tempo previsto, né? Obviamente que tocamos a superfície aí, a maioria dos temas, mas são alguns horizontes, algumas possibilidades de se pensar, né, a música tanto dentro da obra de Wittgenstein, tanto em Wittgenstein, quanto a partir de Wittgenstein. Muito bem, né? Agradecemos ao Daniel a colaboração, né? Este ouvir Wittgenstein, né? Acho que o Daniel nos conduz a uma espécie de viagem pelas duas principais obras do Wittgenstein, tanto Tratados quanto as investigações, numa espécie de sintonia de podermos ouvir, de fato, uma música, uma canção, né? Obrigado, Daniel, por essa contribuição, né? O Daniel vai ocupar um espaço bem significativo na cultura, porque essa paixão dele pela música e essa referencialidade dele com o Wittgenstein, não é? Essa ideia que eu acho bastante oportuna de ouvir aspectos muito significativa, né? Que bom, Daniel, que você tem desenvolvido esse trabalho. Eu vou fazer uma provocação aqui bem rápida, né? E me interessa muito essa música dentro do contexto do Tractatus, evidentemente, mais do que nas investigações. Eu consigo compreender melhor a música nas investigações do que propriamente eu consigo compreender no Tractatus. Eu acho que existem duas grandes estruturas básicas aqui. A primeira é o formalismo, né? E aí a música acompanharia isso, porque ela tem uma partitura, ela tem uma matemática, né? E o desafio final é o desafio do inefável, do não poder dizer. O jogo, né, entre o formalismo, evidentemente, aquilo que tem que ser uma rede que capta o mundo pelo buraco dela, exatamente na medida certa, né? Peixes pequenos escapam daquela malha e peixes grandes não conseguem entrar aí, concorda? Então, há um ajuste da malha ao mundo e depois essa conclusão final do silêncio, né? Eu não consigo, às vezes, compreender, Daniel, como é que se passa tão rapidamente de uma estrutura formal, por exemplo, da música, para uma estrutura de silêncio, né? Porque quando eu ouço música, quando a gente ouve boa música, os sentidos captam o som tem uma coisa, mas eu não quero isso na música, eu quero a emoção da música, eu quero o sentimento da música, tá? Por isso que talvez o John Cage, né, quando fez lá aquela música enigmática, que sempre que eu vejo, eu lembro do Tractatus, né, porque me parece a imagem mais clara de como a música funciona no Tractatus é o 4 minutos e 33 segundos do John Cage, né? Ele disse assim que no século XX o silêncio fala mais
Ele fala mais do que a música, é uma frase do John Cage, né? O Cage diz assim, no século XX o silêncio fala mais do que a música. Então, assim, como é que nós passamos rapidamente de uma estrutura formal, e teríamos na música a formalidade, né? E para o silêncio dela, para o inefável dela, né? Isso também me faz lembrar a briga que tinha entre o Salieri e o Mozart, né? Quer dizer, o Salieri todo preocupado em compor formas musicais e o Mozart não está nem aí com formas musicais, quer dizer, né? Quer dizer, a forma musical passa para o âmbito do sentimento e ele consegue fazer uma música diferenciada, né? Como é que se passa rapidamente do formalismo para o inefável, Daniel? Olha, Bortolo, eu acho que, na verdade, é impossível realmente se passar rapidamente. Eu acho que é uma ruptura. A gente precisa, a gente olha a primeira parte ali, né, a parte da crítica da linguagem da obra de Wittgenstein, a partir do que ele mesmo relaciona, faz essa relação com a música, né, concluímos que há um formalismo e quando vamos pensar no inefável, pelo menos a minha proposta é que o inefável no Tratados Lógico-Filosóficos possui instâncias musicais justamente pela sua característica não apreensível. Então, eu busco essa relação tanto com a música inefável do Jankelevich quanto do Kovadlov, né? Kovadlov vai falar que o silêncio que interessa a ele é aquele silêncio que tem de residual, né? O que guarda de refratário aos enunciados que se empenham em subjugá-lo. Então, talvez realmente o desafio seja pensar a música a partir do inefável, mas eu acho que é possível pensar o inefável a partir da música, ou da inefabilidade da música, né? Então, há uma ruptura, um outro modo de se pensar, né, naquilo que não pode ser dito, que não tem o diálogo com aquilo que pode ser dito, né, em relação à música, né? Pelo menos essa é a minha percepção, e é isso que eu busquei trazer, porque os últimos aforismos de Wittgenstein, quando ele fala do inefável, do místico, do que só pode ser dito, pode ser mostrado, me lembraram muito do que Jankelevich traz de caráter inefável da música. Então, quando Jankelevich fala sobre a inefabilidade da música, eu pensei, talvez essas instâncias musicais relacionadas à inefabilidade, né, possam ser também tratadas à luz do inefável tractatiano, né? Não do que não pode ser dito, porque não cabe ali na bipolaridade da proposição, que realmente é isso que está dito, mas sobre essa instância mais estética da inefabilidade ali, né? Da contemplação do mundo, substância eternis, assim por diante, né? De uma relação com a inefabilidade do Jankelevich. Então, eu paro de falar, coloco um ponto final na minha reflexão sobre o formalismo e falar, tá bom, agora eu vou olhar o inefável, né, as últimas passagens do Tractatus, sob as instâncias musicais. Então muda o olhar, assim, muda inclusive a abordagem da música no Tractatus. Ok, obrigado. Léo, Edmar, colegas. Bom, também gostei bastante aí da tua apresentação, Daniel. Enfim, acho que, como você disse, apesar da própria literatura não ter dado ênfase ao longo do tempo, né, no próprio tema, no pensamento do Wittgenstein, me parece que há muita coisa, né, de fato expressiva dentro do pensamento do Wittgenstein. Eu, de fato, tenho duas pequenas questões, não sei se elas são muito mais, especificamente pensando no tema, muito mais ligadas à música do que propriamente a partir do pensamento do Wittgenstein. A primeira dessas seria uma questão, quando a gente pensa de música, né? A música tem ou a música é uma linguagem própria? Quer dizer, a música capta e, enfim, configura aquilo que, de fato, né, a própria questão do Bortolo, quer dizer, essa coisa das emoções, dos sentimentos, aquilo que provoca mais do que, né, o próprio som e a letra, etc. Então, para mim, uma coisa que me parece muito assim instigante a partir do próprio Wittgenstein seria essa ideia, quer dizer, o tema musical, ele de fato tem uma linguagem ou ele é a própria linguagem pensada no sentido de uma configuração pragmática, como seria
enfim, efetivamente aí a partir especialmente do pensamento das investigações filosóficas, né? E a segunda questão, Daniel, que também me parece muito, enfim, muito sensível aqui diante da tua apresentação ok, podemos perguntar se a música, de algum modo, é uma espécie de expressão cultural, né? Suponhamos que ela seja, né? Se a gente aceitar uma resposta afirmativa, aonde entraria o papel da criatividade? Quer dizer, o que a gente entende por genialidade, novo, diferença, já que de algum modo ela sempre poderia ser pensada como uma expressão, quer dizer, do seu tempo, das coisas que efetivamente estão jogadas aí. Ou se ela não for uma expressão cultural, então que tipo de fundamento, que tipo de questão ela efetivamente deveria falar ou dizer, ou não dizer? Ou talvez uma terceira via, não sei, né? Mas o que me veio em mente a partir disso foi, de fato, até que ponto a própria conexão com com a expressão cultural, quer dizer, esse engajamento dela dentro de um conjunto de outras atividades, pensando aí na filosofia tardia do Wittgenstein, em que medida o papel, enfim, da criatividade ou não estaria ligado propriamente à sua produção. Talvez as perguntas sejam muito mais pensadas propriamente dentro do tema da música do que propriamente saindo um pouco do pensamento do Wittgenstein. Mas, de qualquer forma, gostei bastante e acho que realmente há, enfim, uma sintonia muito grande com aquilo que efetivamente o Wittgenstein tentou, de algum modo, desconstruir, né, da visão, enfim, isomórfica, da forma lógica, de algum modo, que funciona para algumas coisas no Tractatus, mas não funciona para outras coisas, né? E talvez aquilo que né, aquilo que o Moore diria, o valor essencial, não pode ser reduzido, né, naquilo que seria, enfim, a objetividade, a própria natureza. Obrigado e obrigado pela presença no grupo. Eu que agradeço aí, Léo, né? As suas reflexões são muito interessantes, inclusive a segunda, né? Acho que é um ponto para se pensar, realmente. Mas eu acho que se analisarmos assim sob a ótica tractatiana, realmente faz sentido pensar que a música é uma manifestação e que existe uma linguagem musical, né? Se a gente está pensando numa linguagem, né, que espelha o mundo, né? Uma proposição que afigura os estados de coisas, né? Então, agora, muitas vezes, é uma relação intrínseca que a própria notação, a própria escrita musical, né, depende de algum modo da música. E no Tractatus, não sei se a gente poderia pensar assim, mas nas investigações sim, que o próprio pensar a música já estaria relacionado com as próprias notações musicais, né, e formas de se pensar a música. Mas eu acho que faz muito sentido pensar, né, a música como algo mundano, uma manifestação, e existe uma linguagem própria ela dentro desse sistema que nem só respeito a ela é nada e a extrapole, né, no pensamento do primeiro Wittgenstein. Deixa eu dar uma travada aqui para mim. Aqui está ok, a gente está conseguindo... Não, beleza, voltou aqui. Agora pensar a criatividade, né, no próprio modus operandi ali, culturalista, numa perspectiva mais cultural, mais antropológica, das investigações filosóficas, eu acho que dentro dos próprios jogos, né, algo que de repente extrapolasse o esperado, né, o intuído. Eu acho que de repente, eu penso que assim nascem as vanguardas, quando algumas regras são quebradas ou extrapoladas, ou um novo jogo, um novo sistema, né, é criado ou absorve outros jogos prévios, né, e assim algo diferenciado do comum, do dia a dia da vida, de repente se forma, né? Não sei, é uma questão intrigante realmente,
me faz pensar, né? Muito me cativa, inclusive, essa reflexão mais culturalista, mais antropológica das investigações filosóficas, o trabalho que o Günter Gebauer, inclusive o Léo resenhou, né? Faz, eu acho que ali a gente poderia, né, encontrar algumas saídas para pensar, né, algumas relações mais da cultura em relação à música, baseado no segundo trabalho, no segundo Wittgenstein. Eu não quero monopolizar a pergunta, mas enfim, me veio uma outra questão em mente, assim, pensando um pouco na própria proposta wittgensteiniana, né, enquanto no Tractatus há essa ideia de que a linguagem, enfim, sirva como uma espécie de reflexão sobre os fundamentos da linguagem científica, enfim, na filosofia tardia, o Wittgenstein pensa justamente do conceito de terapia, né? Quer dizer, pensar que a discussão filosófica essencialmente se volta aí ao âmbito de reconduzir as palavras, né, do seu uso metafísico para o seu uso ordinário. Isso também funcionaria com a música? A gente poderia falar de uma terapia sobre a música, ou a música em si mesma já é uma espécie de terapia, uma vez que ela não tem um certo compromisso, nem com certo uso metafísico e nem com, enfim, talvez com um uso ordinário, quer dizer, usando aqui uma espécie de paráfrase ou metáfora do pensamento do Wittgenstein. Eu acredito que sim, eu acredito que a música ilustra bem, inclusive, essa relação, né? Essa passagem das investigações filosóficas, né? Precisamos trazer, né, o sentido da linguagem, da metafísica de volta ou para o ordinário, para o cotidiano. Eu acho que a partir do momento que existe essa ruptura com essencialismo, com referencialismo, com idealismo musical, e a gente consegue enxergar essas possíveis relações com a música, que a gente poderia pensar numa terapia, né? Como é que eu abordaria, né, por exemplo, cada manifestação musical, pensando no exemplo empírico, né, sei lá, o funk carioca, o pancadão, é um estilo musical que não me agrada nem um pouco, né, inclusive fere meus ouvidos. Mas talvez se eu olhasse, entendesse esse objeto de uma forma mais complexa, e o que ele representa naquele contexto, né, ou seja, realizando uma terapia musical ali, uma terapia dessa linguagem, dessa manifestação musical, eu conseguisse compreender melhor, né, a relação dela com aquele universo e não mais uma música no sentido, né, formalista, que não nada diz além dela mesma, mas que também possui relações assim como uma atividade musical, né, que teriam. Eu acho que também é uma reflexão bastante pertinente. Essa relação da terapia, né, já é algo que estava me pensar a música como terapia, já é algo que também tá assim no escopo dos pensamentos. Não cheguei a aprofundar na minha tese, mas eu acredito que ela totalmente, né, esse pensamento é totalmente refletido no modo da gente pensar a música a partir das investigações filosóficas. Obrigado, não sei Daniel. Se temos, imagina, não sei se temos mais. Eu que agradeço os questionamentos, sempre muito ricos. Apontamentos, né, na realidade. Bem, mais alguém? Isso, professor Borto, só aproveitar aqui o momento que o Daniel está aí à disposição, né? Não é sempre que a gente consegue reunir todo mundo assim. Bem rapidinho, Daniel. Primeiro, parabéns pela tua exposição. Obrigado por, de novo, trazer aí um tema, né, que não é daquelas fileiras clássicas dos estudos wittgensteinianos, e são sempre temas que me interessam muito. Eu fiquei pensando que durante a tua apresentação, e talvez a minha pergunta aqui, talvez você possa responder, ou talvez ainda não sei como que está isso resolvido para você, mas eu fiquei pensando em que medida a música, pensando ali na abordagem mais tractariana, em que medida a música ela não seria uma forma de apontar para aquela dimensão do inefável, né? No sentido de que ela não violaria aquele imperativo do silêncio, mas que ela seria uma forma de mostrar aquilo que não poderia de outra forma ser mostrado.
Eu digo isso porque eu fico pensando na música como uma experiência também poética, né? E para Wittgenstein, a filosofia, ela deveria ser poesia. E assim como a poesia, ela tem uma licença, né, especial para brincar com as palavras e para falar daquilo que, obviamente, não corresponde com os fatos do mundo, em que medida também a música não teria, usando uma analogia, essa mesma possibilidade de falar daquilo que não poderia ser falado, mas não um falar que viole, né, o silêncio, mas um falar que aponte para além de si mesmo, entende? Então, pegando como exemplo, né, você falou da questão da forma, né, a partitura representa muito a estrutura do Tractatus. Para o lógico, o que importa não é o conteúdo, né? É justamente a forma. Então, o lógico ele está preocupado com a estrutura do enunciado e não necessariamente com o conteúdo daquilo que está sendo dito. E aí eu vejo que a música, nesse sentido, ela está muito adequada às pretensões do Tractatus, uma vez que a estrutura da música, a partitura corresponde a um som, a uma nota, mas agora o conteúdo, talvez o Wittgenstein não estivesse tão preocupado, não sei se me faço entender, né? Sim, Mas sim. talvez Sim. o conteúdo daquilo que está sendo dito pouco importa, né? Porque ali seria um espaço onde a gente pode apontar para além da própria música, né? Não é fixar o olhar na estrutura, né? Mas é ver aquilo que está sendo tentado, aquilo que a música tenta mostrar, entende? Eu vi aí uma possibilidade de aprofundamento interessantíssimo. Interessante. A questão da estrutura eu abordo muito, né? Inclusive falei aí como isso é importante para mim, olhar a estrutura no Tractatus, como é importante para o Wittgenstein. Você sabe que essa relação entre poesia e Wittgenstein diz em algumas outras passagens, né? Nas fichas, no Cultura e Valor, faz algumas... fala sobre poesia e é um objeto que está me cativando muito a estudar, que é essa relação, que é mais obscura ainda, né? Muito mais do que a música, mas há uma possível relação entre poesia e filosofia. Eu nunca tinha parado para pensar essa relação com Tractatus, né? E a sua sugestão aí é muito interessante, inclusive. Eu tinha pensado na relação com as investigações filosóficas, né? Essa possibilidade plural de enxergar o mundo, que é o que a poesia faz, de ressignificar, né? de a ruptura, ou não, a não necessidade de referencialidade, que é o que a poesia faz. Se a gente parar para analisar, por exemplo, a poesia do Manuel de Barros, que é uma poesia que ressignifica a própria existência, que ao mesmo tempo tem muito do inefável, né? Daquilo que só pode ser, não posso falar sobre, é um neologismo que você entende dentro de um contexto, né? A estrutura faz muito sentido, né, em relação a isso. Eu não posso falar sobre essas palavras, né? Elas não têm um sentido lógico. É realmente interessante pensar esse ver poético, musical relacionado com Tractatus. Eu fiquei pensando, você colocou um slide ali que dizia assim, né, que o problema do Tractatus, ou a intenção do Tractatus é a questão dos limites, né? Tinha um slide teu que o título era esse, questão dos limites. E aí eu fiquei pensando em que medida a gente não poderia explorar essa perspectiva no que diz respeito à música, né? Sim. Em que medida também a música não tem um limite, né? Daquilo que pode ser dito com sentido e daquilo que, para além daquele limite, só pode ser mostrado. Em que medida isso não seria, de alguma forma, compatível com as próprias intenções do Tractatus, entende? Entendi. Acho que tem algo aí, né? Uhum. Poderia cutucar um pouco, quem sabe sair alguma coisa. Sim. Agradeço aí o apontamento, a sugestão, Edmar. Muito obrigado. Valeu. Bem, acho que é isto, né? Se ninguém tem mais algo a comentar, né? Então, queria agradecer, né? Agradecer cada um dos presentes, Thales, Rodrigo, César, Amanda, Rafael, Antônio, Padre Sival, o Edmar, né?
os colegas que estavam aqui, que saíram, né? Então, muito obrigado pela presença. Agradeço muito o Daniel, né? A minha admiração por ele, um colega, um amigo e um pesquisador invejável aí, tá? Muito obrigado pela presença, Daniel, tá? Léo, você quer fazer o anúncio da próxima? Eu apenas queria também, assim como o Bortolo, agradecer muito a presença do Daniel, né? Enfim, o Daniel é da casa, nosso colega, amigo, enfim, então dizer que sempre um privilégio poder, enfim, participar dos eventos e também contar com a tua presença, né? Então, obrigado mais uma vez, antes de mais nada, pela tua participação aqui, pela tua exposição. Então, eu queria convidar, né, a todos, deixa eu só pegar aqui o calendário para não errar, né, como a outra vez. O nosso próximo evento será no dia 17 de junho, Wittgenstein e a Lógica, e vai ser trabalhado pelo professor Dr. Leandro Souza, da Unespar, né? Então, nós nos encontramos no dia 16. Nós também remarcamos a data do Alexandre por conta de um pequeno contratempo, e depois, no dia 1º de julho, o último evento desse primeiro semestre será Joe, né? Então, a gente fecha esse primeiro ciclo desse semestre e depois dá início no segundo semestre, enfim, para outro ciclo de atividades com a presença de outros professores, a professora Janine, o professor Darley, o professor Alejandro Bassols, o professor Santiago Garmendia e o professor Alejandro Leon, lá da Universidade Vera Cruzana do México. Então, obrigado a todas e todos pela presença e nos encontramos. Léo, só uma coisinha, Léo. Sim. Léo, antes de terminar, tem uma pergunta no chat para o Daniel. Daniel podia responder a pergunta no chat? Ah, é verdade. Eu não tinha visto, desculpa. Tem uma pergunta no chat que não queremos deixar de Claro, considerar. eu não tinha visto também. Deixa eu ver aqui. Eu posso lê-la se você quiser, Daniel. Não estou achando o chat aqui. Rodrigo, faz isso, Léo. É do Rodrigo Parmegiani. O Rodrigo pergunta, pensando que a música ocidental se desenvolve dentro do que poderíamos chamar de gramática própria do sistema tonal, poderíamos pensar numa ótica wittgensteiniana o sistema tonal, característica das produções da música ocidental desde Bach até o fim do romantismo no século XIX, como um conjunto específico de jogo de linguagem, assim como se poderia configurar como jogo de linguagem outras configurações harmônicas e melódicas, a exemplo do serialismo, do dodecafonismo, me parece que essa você acabou apresentando ainda pelo menos na tese que eu recordo, e do modalismo. Na tese, sim. Uhum. Certamente, né? Inclusive é isso que eu defendo, que a gente poderia pensar, né, as diferentes formas de se compor e pensar a música a partir de diferentes jogos de linguagem, que vão ter certos segmentos de regras específicos de cada um desses jogos, mas todos esses jogos possuem as semelhanças de família, né, que nos fazem perceber o fenômeno como música. Então faz todo sentido isso que o colega... Desculpa, qual que é o nome do colega que perguntou? É Rodrigo Parmegiani. Rodrigo, na minha tese eu tenho um capítulo, né, que trata justamente a música sobre a arquitetura da significação das investigações filosóficas, né? Para quem tiver interesse, inclusive, ela está disponível na biblioteca da PUC e, quem sabe, logo mais aí também, né, será transformada em livro. Está no horizonte. Mas eu faço a reflexão, sim, justamente você trouxe os exemplos empíricos aí do que realmente eu defendo como tese, né, da música a partir da arquitetura da significação das investigações filosóficas. Okay, acho que é isso, né? Deixa eu ver, acho que tem mais uma aqui, não? Ok. Aqui eu consegui abrir o chat agora. Tá, maravilha, eu vou conferir. Queria agradecer também várias referências aí em estudo wittgensteiniano, devo muito a eles, inclusive, né, ao meu mergulho e imersão, né, no universo wittgensteiniano, e agradecer mais uma vez a oportunidade aqui de dialogar, né, em tempos tão cinzentos que um pouco de
de alimento para o âmago, né? Um pouco de alimento para a alma, de fôlego para continuar persistindo, aí, resistindo e sobrevivendo. Ok, gente? Então, muito obrigado. Até a próxima, né? Obrigado pela presença de todos.